Meus irmãos, eu quero dizer para você que o ministério angelical é real. Os anjos de Deus existem e eles estão a trabalhar a favor ou pela salvação das pessoas que você ora. Talvez você esteja orando, clamando a Deus pela salvação, pela libertação de alguma pessoa. Você sentiu no seu coração, você percebeu que Deus também se preocupa com essa pessoa. E o Espírito Santo colocou em seu coração o desejo constante de estar orando por esta família, por tal pessoa, talvez alguém enfermo no hospital ou alguém que precisa de libertação. Você está orando, está intercedendo para que aconteça um milagre na vida dessa família ou dessa pessoa. Eu trago para você boas novas. Eu vou trazer para você aqui uma palavra de poder para que a sua fé não esmoreça e que você entenda que Deus está trabalhando, certo? Angelos é conhecido no Novo Testamento como angelos, no original em grego, e significa em português anjos, mensageiro, sentinela, os poderosos. Ou seja, o ministério angelical existe e é poderoso. Os anjos estão a trabalhar a nosso favor. Deus envia os seus anjos para pelejar as nossas guerras. E os anjos de Deus também, eles estão a trabalhar, eles têm a tarefa de conduzir as pessoas até a salvação, até a libertação, até o livramento e até o milagre. Entenda que os anjos de Deus estão a trabalhar a teu favor, estão a trabalhar a meu favor. Os anjos de Deus existem, são reais e eles estão aí para lutar, para guerrear por nossas vidas. Existia uma cidade chamada Cesareia, que ficava a quase 90 quilômetros de Jerusalém, e esta cidade ela tinha uma corte chamada italiana, que era composta de 555 na infantaria e 66 na cavalaria. E tinha os seus centuriões. E existia um centurião ali chamado Cornélio. E ele era um homem temente a Deus, um homem que dava esmola, fazia esmola, na verdade, dava esmola, fazia esmola, ajudava os pobres. E eles tinham um bom testemunho das pessoas que viviam em Cesareia. Ele era temente a Deus, clamava ao Senhor, fazia o seu jejum, sua consagração e tinha sede da palavra de Deus, tinha sede do poder de Deus, da presença de Deus. Era um homem no qual Deus também estava ali ao observar. Deus estava observando aquele homem. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, depois do Pentecoste, em Atos capítulo 3, versículo 6, ele curou na Porta Formosa aquele paralítico. Ali na Bíblia existe a menção do apóstolo Pedro, com João indo orar, e a Bíblia fala que ele curou aquele paralítico. Então, a primeira missão de Pedro, após a cura desse paralítico em Jerusalém, foi ir para Samaria, porque Samaria estava ouvindo a palavra de Deus. Na perseguição após a morte, o martírio de Estevão, várias pessoas foram dispersas por outras regiões, Judéia, Samaria e etc. E ali, quando chegaram a Samaria, certas pessoas passaram ali também a falar da palavra de Deus, a pregar o evangelho, e outras pessoas de outras regiões agora estavam sendo alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Então, Pedro faz agora a sua primeira viagem para Samaria, ele começa a andar por toda parte naquelas regiões e ele faz a sua segunda viagem missionária. Isso mesmo, Pedro começou cheio do Espírito Santo a fazer a obra de Deus. Ele desceu então a Lida, e em Lida ele curou um homem chamado Enéas. Enéas estava ali, paralítico, deitado numa cama já fazia 8 anos. E a Bíblia diz que Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta dessa cama. E Enéas foi curado e as pessoas se converteram a Deus ali na cidade de Lida. Ali também próxima de Jerusalém. As pessoas de Sarona vieram para Lida e se converteram por ver aquele grande milagre. Então ali várias pessoas aceitaram a Jesus. De Lida, a Bíblia fala que próximo dali tinha uma cidade chamada Jope, hoje conhecida como Jafa.
Essa cidade era a mesma cidade que Jonas, no Antigo Testamento, desceu a Jope. É uma cidade portuária, próxima ali do mar Mediterrâneo. Então, está escrito que em Jope havia uma mulher chamada Tabita, chamada Dorcas, né? Gazela. E essa mulher também, ela ajudava os pobres, fazia a obra de Deus, tinha ali uma certa influência, era digna. Essa mulher, ela amava fazer a hospitalidade, o bem para aqueles que são necessitados. Ela fazia um tipo de obra social, um tipo de assistência social. E naquela cidade, aquela mulher veio ao falecimento, veio a óbito. E está escrito que pessoas ficaram sabendo que Pedro estava ali em Lida e foram buscar ele, foram atrás dele para que viesse orar. Está escrito aqui em Atos, capítulo de número 9, versículo 36. Havia em Jope certa discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que, adoecendo, ela morreu. Depois que lavaram seu corpo, o depositaram num quarto no andar de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe enviaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então Pedro foi e ressuscitou Tabita ou Dorcas na cidade de Jope. E a Bíblia fala que Pedro ficou nessa cidade por um certo tempo, na casa de um curtidor chamado também Simão. Pedro ficou em Jope. E Jope, ela ficava ali a quase 60 quilômetros de Cesareia, da cidade do centurião Cornélio. Então Cornélio estava orando, já era ali praticamente 3 horas da tarde, já era praticamente a hora nona, que é 3 horas da tarde, quando de repente apareceu para Cornélio em visão, apareceu um anjo de Deus, Ângelo, apareceu um ser angelical a Cornélio, e Cornélio ficou todo assustado, todo temeroso, até que ele recobrou força e ele então quis ouvir aquilo que o anjo tinha a dizer. O anjo aparece para Cornélio na cidade de Cesareia, aquele homem temente. Então, foi o próprio Deus que enviou esse anjo, esse ser angelical, para falar com Cornélio, porque Deus dá ordem aos seus anjos para que o homem conheça o Evangelho. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 2 a seguir. Vamos aqui para o versículo 1 de Atos 10. Havia em Cesareia certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, né? Fitando os olhos dele muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Olha só que revelação maravilhosa. O anjo aparece para o centurião Cornélio e diz para ele que as suas esmolas, o seu jejum, sua oração, o seu ato de bondade, a sua contínua oração e o seu testemunho de um homem que tem feito a obra, que tem sido piedoso, tem chegado ou tinha chegado até o trono de Deus. E o anjo manda que ele envie homens à cidade de Jope, chamada hoje Jafa, que ficava ali, que é a mesma cidade de Jonas, que Jonas fugiu para Jope, lembra? E foi para o porto e saiu através do porto dentro de um navio. Então essa cidade é ali que estava Pedro com um certo curtidor, e o anjo de Deus revela para Cornélio aquilo que Deus decidiu, e revela que na cidade de Jope, próxima ali de Cesareia, né, cerca de 56 quilômetros, quase 60,
existe uma divergência de quilometragem ali. O anjo revela que na cidade de Jope existe um homem, um discípulo chamado Pedro, e que este tem a mensagem, este tem uma revelação para a casa de Cornélio. E então a Bíblia diz que Cornélio chama duas pessoas piedosas da sua casa, e ele dá ordem para que vão falar com Pedro. Está escrito, vamos aqui para versículo de número 5, Versículo de número 7. Assim que o anjo lhe falara, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Está escrito que Cornélio decide enviar os seus criados, seus serviçais piedosos, junto com um homem de confiança, soldado seu, até a cidade de Jope para falar com Pedro, para procurar Pedro na casa de Simão, o curtidor. O final da história é que Pedro recebe lá uma visão e Deus fala com ele. Pedro recebe uma visão, era quase meio-dia, estava jejuando e ele recebeu uma visão. E ele também ouviu a voz do Espírito Santo que falou: Pedro, existem 3 homens que estão a te procurar. Você desce e vai com eles até a cidade de Cesareia, porque eles têm aí uma missão para você, etc. A gente descobre que Pedro realmente, no outro dia, foi com estes homens para a cidade de Cesareia, pregou o evangelho em Cesareia, na casa do Cornélio, do centurião. Ele convidou seus vizinhos, familiares, e ali houve um derramamento do Espírito Santo, houve ali o batismo com o Espírito Santo, e grande foi a obra na casa desse gentio, desse não-judeu. Com esta palavra eu quero dizer para você, fique firme na presença do Senhor. Deus está a mover as coisas por sua vida. Deus está a trabalhar por sua vida. Deus está a agir por sua vida. Está escrito que o anjo de Deus visitou Cornélio, o direcionou. O anjo de Deus estava guerreando, estava lutando, estava pelejando pela salvação, pelas bênçãos, pela vitória, pelo batismo com o Espírito Santo, da casa, dos familiares, dos amigos de Cornélio. Está escrito que o próprio Espírito Santo de Deus falou com Pedro na cidade de Jope para que ele fosse, que aqueles homens tinham sido enviados e que era de Deus aquela obra. Ele tinha que sair de Jope ou de Jafa, partir em direção a Cesareia. Está escrito que Deus deu uma visão para o apóstolo Pedro relacionado a essa missão. Com tudo isso, eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra de Deus para a sua vida e que você entenda que Deus está trabalhando a seu favor, que está enviando os anjos, que algo está prestes a acontecer. Continue orando, continue jejuando, fazendo a obra de Deus, que Deus está com os seus anjos a trabalhar a teu favor.